Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje trouxemos um tema, o tema da palestra é a visão espírita da Bíblia. Qual é que será que é a visão que o Espiritismo tem sobre a Bíblia? Aceita-a por completo? Rejeita-a por completo? Vamos tentar entender isso. Boa noite. Vamos tentar entender isso nos próximos minutos. Então, para fazermos esta palestra, baseámos essencialmente num livro, que é Visão Espírita da Bíblia. Tem exatamente o mesmo nome da palestra. Já vamos falar um bocadinho mais sobre este livro. É um livro muito curtinho, com poucas páginas, mas que tem muito sumo. Sugiro mesmo que o leiam, porque é muito bom. Então, o autor do livro foi o José Herculano Pires. Ele já desencarnou, ele viveu entre 1914 e 1979, foi um jornalista, um filósofo e um escritor. E, para além disto, ele era espírita e foi um grande estudioso da doutrina espírita, mesmo muito bom. Existem traduções da obra básica do Espiritismo, portanto, de Allan Kardec, traduções para português feitas por José Herculano Pires, em que muitos consideram que é talvez a melhor tradução, se bem que, enfim, traduzido do francês para português, não há de haver muitas coisas diferentes, mas, e tem anotações muito pertinentes. E ele foi um estudioso tão profundo de Allan Kardec e que chegaram a apelidá-lo de o metro que melhor mediu Kardec. Ele era mesmo uma enciclopédia ambulante. E como é que este livro foi escrito e porquê? Então, para explicar porque é que este livro foi escrito, temos que falar num outro livro. O Sr. Mário Cavalcanti de Melo, que era espírita, escreveu um livro com o título Da Bíblia aos Nossos Dias, em que ele, nesse livro, aponta os erros da Bíblia e indica que a Bíblia é uma farsa. Foi assim um bocadito ao extremo. Mas, para percebermos isto melhor, temos que ver o contexto. Principalmente no Brasil, ali nos anos 60 e 70, houve muita, não quer dizer que hoje já tenha acabado, mas houve muita troca de argumentos entre várias igrejas cristãs, quer sejam evangélicas, quer seja mesmo a Igreja Católica, e o Espiritismo, indicando que o Espiritismo estava errado, e indo buscar trechos da Bíblia para mostrar que de facto o Espiritismo não fazia sentido nenhum, e isso causou aqui, teve um efeito secundário que não devia, mas nós espíritas também somos humanos, que é, alguns espíritas ficaram, incomodados e passaram a ser um pouquinho mais agressivos. Ora, vamos dividir os espíritas em três. Os espíritas que olham para a Bíblia de uma forma equilibrada, aqueles que rejeitam tudo e aqueles que aceitam tudo mais cegamente e tal. E este senhor, pronto, já vimos até pelo que o livro dele fala, rasgou a Bíblia, portanto que aquilo não prestava para nada, era uma farsa. Mas o José Herculano Pires escrevia umas crónicas semanais num jornal brasileiro em que ele abordava vários temas. Cada semana abordava um tema e às vezes respondia a leitores que lhe colocavam uma questão. Ora, houve um leitor que lhe questionou o que é que ele achava deste livro, da Bíblia aos Nossos Dias. E claro, o Herculano Pires escreveu a opinião dele.
de uma forma muito polida, muito educada, lá disse que não concordava, porque, enfim, a Bíblia tinha valor e tudo mais, e apontou alguns pontos pelos quais não concordava com este ponto de vista do Sr. Mário Cavalcanti de Mel. Olha, o que é que ele foi fazer? Porque o senhor também escrevia crónicas e então começou a haver ali uma série de semanas, escreve um, escreve o outro, mas isto, atenção, sempre muito, de uma forma muito educada e elevada, em que se trocaram ali argumentos, de um porque é que não gostou do livro, não é? E o outro a defender o livro e porque é que não concordava com ele. Ora, na minha opinião, aquilo que o José Herculano Pires escreveu foi muito superior e percebe-se qual era a visão que ele tinha, porque é que ele achava que este livro, com todo o respeito por o Sr. Mário, porque é que era demasiado extremista, vamos chamar assim. Porquê? Espera aí, esqueci-me aqui de uma coisa. Ora, reunindo-se estas crónicas destas semanas todas, fez-se então este livro da visão espírita da Bíblia, só com a parte do José Herculano Pires. Porque, quer queiramos, quer não, a Bíblia tem muito valor, quanto mais não seja valor histórico, ok? São descritas ali coisas, obviamente que há coisas que nós olhamos com o entendimento que nós temos hoje, que não nos farão muito sentido, mas estão ali muitas coisas descritas que aconteceram e que, enfim, têm muito valor. E é um livro muito, muito antigo. Um livro, é uma coleção de livros, porque, como muitos sabem, a Bíblia não é um livro só, é uma coletânea de livros que então compõem a Bíblia. E tem aqui, são poucas, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, os livros que compõem a Bíblia Católica não são exatamente os mesmos, há ali uma diferença de alguns, ou seja, a maioria da Bíblia é igual, mas há ali 3 ou 4 livros que não estão em comum com outras igrejas evangélicas. E estes livros na Bíblia estão compostos então em Antigo Testamento. Podemos falar tudo o que era antes de Cristo, desde a criação do homem, a criação do universo, aquela história de Adão e Eva, né? Por aí de fora, Moisés, tudo isso, estes livros todos compõem o Antigo Testamento, onde nos é apresentado um Deus com o chicote na mão, um Deus vingativo, um Deus que dizia: se vocês não se portam bem, sou muito a mal. Mas mais tarde, o Novo Testamento inclui tudo o que está de Jesus para a frente, está bem? Os Evangelhos e mais alguns livros, e aí a mensagem já é um pouquinho diferente. Por exemplo, Jesus não veio destruir a lei, mas veio mostrar as coisas de um ponto de vista ligeiramente diferente. Falando de Deus, já não apresentou aquele Deus como sendo um Deus tirano, com o chicote na mão, né? Pela primeira vez falou-se então de que Deus é amor, que consoante aquilo que nós fizéssemos durante a vida, iríamos ter recompensas ou não depois do momento da morte. E então já estamos aqui a ver que há algumas diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ora, o Espiritismo não veio substituir os conhecimentos que estão na Bíblia, não é? Mas de uma forma simplificada, se calhar veio complementar, está bem? E para nós espíritas, para muitos, até acreditamos que o Espiritismo será o Consolador prometido, em que Jesus falou que iria rogar mais tarde, iria rogar ao Pai para que viesse o Consolador para relembrar não só tudo o que ele tinha dito, mas ainda avançar um pouco mais, falar mais coisas. Ora, nós espíritas achamos que isso, porque vamos ver isto agora, vou andar um bocadinho para trás. Por exemplo, Moisés veio com os 10 mandamentos, por exemplo,
e apresentou que Deus há só um, não é? Passámos do politeísmo para o monoteísmo. Mais ou menos 1800, 2000 anos depois, veio Jesus e veio dizer, bom, eu não venho contradizer aquilo que estava, mas Deus é amor, e pela primeira vez falou em compensações após a morte, ou eventuais castigos. E depois, mais ou menos 1800 anos depois, para nós espíritas, o Consolador prometido será a mensagem espírita, pelo Espírito de verdade, Espírito em verdade, em que ninguém o pode ver, mas que estará em todo lado. Acho que é assim mais ou menos as palavras. Ora, este senhor, o senhor Hipólito Rival, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, que ele decidiu colocar os livros que ele publicou da doutrina espírita com esse pseudónimo, que ele já era muito conhecido na época com outros livros, ele não quis que comprassem os livros pelo nome dele, mas pelo valor do que lá estava. Teve uma obra fantástica, em que temos aqui, por exemplo, a base. Para nós sabermos o que é o Espiritismo, no mínimo, temos que ler estas 5 obras. O Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, a parte experimental ou científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, o Céu e o Inferno, e a Gênese. E nós, indo buscar aqui um dos livros dessa obra básica, há mais exemplos, mas este é um dos exemplos que estão mais presentes. O Evangelho segundo o Espiritismo não é mais um Evangelho, não é? É visitar partes do Evangelho que estão na Bíblia e que não nos farão grande sentido, e explicá-los não só em linguagem mais atual, como também do ponto de vista espírita, em que muitas vezes aquilo que está escrito ganha toda uma nova dimensão, assim, pois é, nunca tinha pensado nisto. Logo aqui vemos que não vem contrariar nada, é um complemento. Então, recapitulando, no tempo de Moisés, se nós repararmos, vou começar pelo fim. Isto, já estão a ver que parece que existem 3 revelações, não é? À medida que nós, a humanidade aqui do planeta Terra, vai tendo capacidade, vamos evoluindo e vai tendo capacidade de perceber mais, a mensagem que vem de Deus vai um pouco mais além, não é? Voltando aqui, Moisés, os 10 mandamentos, se nós repararmos, isto já tem tantos e tantos séculos e os 10 mandamentos continuam atuais. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, que se fosse escrito hoje era a mulher ou o homem, né, na altura que, enfim, estava adaptado à época. Mas depois, para além destes 10 mandamentos, existe uma série de leis que não nos faz grande sentido. Mas era para quê? Para manter as pessoas na ordem. Porque as pessoas que éramos nós reencarnados possivelmente nessa época. Como apedrejar alguém que tenha sido apanhado a ser infiel, por exemplo, se roubar, corta-se a mão, pronto. Esse tipo de leis. Mais tarde, então, segundo a revelação, Jesus, em que vai mais além, não é? E o que nós achamos é que a parte do Espiritismo é, então, uma terceira revelação, em que não vem destruir nada disto, mas é um complemento, é mais, lá está, estamos preparados já para perceber mais qualquer coisa. Agora, há quem defenda, e tem todo o direito, pronto, mas há quem defenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. Custa um bocadinho a crer, primeiro, Deus não se comunica diretamente, não é? Mas custa um bocadinho a crer que Deus, algumas das partes da Bíblia tenham sido transmitidas diretamente por Deus, porque são muito más, não é? Ora, se Deus é amor e é infinitamente justo e bom, não faria grande sentido. O que nós achamos é que existe de facto uma ação de Deus na Bíblia, mas isso é diferente de ser a palavra de Deus ipsis verbis, está bem? Há uma ação de Deus naquilo que foi escrito na Bíblia. Até porque,
com os conhecimentos que nós já temos hoje, e mais à frente na palestra nós vamos abordar o porquê é que será que fizeram isto assim, mas com os conhecimentos que nós temos hoje, custa um bocadinho a crer que Deus tenha criado o homem moldando do barro, não é? E moldou o homem do barro e depois superou-lhe para ele ganhar vida. Isto é uma forma poética de transmitir a informação. Também não vamos acreditar que a mulher foi criada com a costela, tirou uma costela do Adão e criou a mulher. Até porque, se calhar, o que está por trás desta história até tem coisas mais profundas, que é a sociedade patriarcal, né? Logo aí o homem ficava, a mulher só existe porque nós tirámos uma costela. Pronto. E nós sabemos que do lado de lá da vida os espíritos não têm sexo, não há homem nem mulher, nós vamos renascendo homem ou mulher, consoante dá mais jeito naquela encarnação para aquilo que nós queremos conquistar em termos de evolução. Mas, ao longo destes séculos todos que a Bíblia já existe, existem duas coisas que são um bocadinho problemáticas. Uma, seja por lapso, em alguns casos, ou por falta de conhecimento, outras por má fé, já lá vamos, vamos por lapso. Algumas coisas foram sendo adulteradas na Bíblia e algumas sem mal. Vou dar um exemplo. Vocês lembram-se daquela parte que até está nos Evangelhos em que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Então, nós em português, vou explicar isto de outra maneira, nós em português muitas vezes temos palavras iguais que definem coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Rio. Eu posso estar a referir-me a um percurso de água, não é? Que é um rio, ou posso estar-me a referir que rio muito quando a Catarina diz aqui uma piada, não é? E a palavra é exatamente a mesma. Manga. Eu posso-me estar a referir aqui à manga da camisa ou posso-me estar a referir àquele fruto que é uma manga. O que é que acontece? Na linguagem da época, a palavra que definia camelo era muito, muito semelhante à palavra que definia amarra. Amarra são aquelas cordas grossas que prendem os barcos ao cais. E se calhar aí já tem mais lógica, não é? É mais fácil um cordão daqueles, uma amarra, passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. O sentido é o mesmo, mas estão a ver? Este foi só um exemplo de como às vezes alguma coisa foi adulterada sem querer, por falta de conhecimento ou porque, enfim. Mas existe uma pior, que é, como nós até costumamos dizer aqui em Portugal, puxar a brasa à sardinha, para a nossa sardinha ficar melhor assada do que a do vizinho. Então, se der jeito, muitas vezes alteramos alguma coisa para trazer a água ao nosso moinho. E esses são os erros piores. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, não no sentido de apontar o dedo e de crítica, mas para nós estarmos a pensar e da próxima vez que lermos passagens na Bíblia, termos isto em mente. Um exemplo. Esta tradução é da Bíblia Católica, está bem? Deuteronômio 18. Há aqui uma parte que tem a ver com a proibição de Moisés, já vamos ver que aquilo de Moisés estará proibido, em que diz assim, na tradução da Bíblia Católica: ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê encantamentos, aos agúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios e à evocação dos mortos. Esta é a tradução da Bíblia Católica. Vamos ver a mesma passagem, mas a tradução que está numa Bíblia da Testemunha de Jeová. Exatamente a mesma passagem, está bem?
Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que emprega adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Já repararam que quer numa, quer noutra, eu até pus aqui a negrito, na Bíblia Católica aparece a palavra espiritismo e na Testemunha de Jeová, médium espírita. Qual é o problema disto e porque é que eu estou a chamar a atenção? Este texto foi escrito mais ou menos há 4.000 anos atrás, está bem? A palavra espiritismo e espírita foi publicada pela primeira vez no dia 18 de abril de 1857. Portanto, alguma coisa aqui não está bem. Mas mais, agora só para desanuviar um bocadinho o ambiente, nós sabemos pelo espiritismo que a mediunidade não é algo que é exclusivo do espiritismo, não é? E existem médiuns que são espíritas, de facto, mas existem médiuns que são católicos, existem médiuns que são budistas, existem médiuns que são evangélicos e até existem médiuns que são ateus, não é? Ora, o que a Bíblia, daqui do Testemunho de Jeová, a tradução diz, é que não se vai consultar um médium espírita, ou seja, os outros médiuns pode-se consultar à vontade. É? Ora, se nós vermos bem, não, vou avançar mais um que a gente já vai ver isso como deve ser. Socorri-me aqui de um trabalho do Sr. Severino Celestino. Quem é? É um brasileiro, é especialista em tradução da Bíblia, em traduções da Bíblia. Ele foi seminarista e é espírita, para além disso. E ele tem um trabalho excepcional, ele já tem 74 ou 75 anos agora. E eu socorri-me de uma parte de um trabalho que ele fez em que está muito engraçado. Ele pegou exatamente na mesma parte, isto é no original, e fez uma tradução, não é bem, o que eu vou dizer a seguir não é bem correto, mas vá à letra, palavra a palavra, não é? Então, como é que fica o texto no original? Quando entrares na terra de Yahvé, teu Deus, que o teu Deus te dá, não aprendas a fazer abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem de feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago ou semelhante, nem quem consulta o necromante e o adivinho, nem quem exige a presença dos mortos. Ponto 1. Como veem, nem espiritismo, nem espírita, nada disso aparece aqui, no original. Ponto 2. Tudo isto que está aqui escrito, também o espiritismo não concorda. Ou seja, nós, por exemplo, numa reunião mediúnica de uma associação espírita idónea, não se vai exigir a presença de desencarnados. Aparece, se aparecer alguém, não é? Por vontade própria, não se fazem evocações, não se exige a presença. Não fazemos adivinhações, não lemos as cartas, não somos bruxos, não fazemos magias, não somos cartomantes. Ou seja, tudo isto também o espiritismo é contra. Portanto, esta proibição não é uma proibição ao que o espiritismo defende. Estão a ver, aquela tradução adulterada para puxar a brasa à sardinha não é correto. Mas há mais exemplos. Por exemplo, Moisés proibiu a mediunidade? Há quem defenda que sim. No livro de Números existe uma passagem em que ele tinha proibido a mediunidade, ok? Mas já lá vamos. Ele proibiu, mas vamos ver o que é que ele proibiu ao certo. Ele tinha proibido a mediunidade. E depois vem um rapazito contar-lhe que havia duas pessoas do grupo dele que estavam a profetizar lá ao lado. Ora, profetizar era o quê? Eles perdiam a consciência, começavam a falar de outras línguas, portanto, profeta era um médium. E o Moisés responde-lhe, então, mas quem dera a mim que todo o povo profetizasse daquela maneira.
Ou seja, será que ele proibiu mesmo a mediunidade? Não. O que ele proibiu foi a mediunidade paga, o comércio, o exagero. Se quer vender uma junta de bois, vou à pitonisa para perguntar se deve vender ou não, para perguntar aos espíritos, ou com quem é que a minha filha há de casar, coisas mundanas e a troco de dinheiro. Foi isso que ele proibiu, não foi a mediunidade com outros fins. Estão a ver? Temos que ver as coisas com algum equilíbrio. Mas mais, Jesus, quando cá andou, disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fez, não é? Ora, há uma passagem na Bíblia em que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao Monte Tabor e depois transfigurou-se e falou com Moisés e Elias. Vamos ver uma coisa. Moisés e Elias já tinham morrido há muitos anos. Portanto, o que Jesus estava aqui a fazer era falar com pessoas que já tinham morrido. O Elias e o Moisés. Ora, se Jesus disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia, alguma coisa aqui está mal explicada. Mas há quem defenda que quem vem de lá, por exemplo, existem igrejas evangélicas que aceitam que existe comunicabilidade com o lado de lá da vida. Só que não aceitam que seja pessoas como nós, desencarnadas, que vêm comunicar. Quem é que vem comunicar? É o diabo que vem enganar-nos, que é para nós irmos parar ao inferno. Nós não aceitamos a existência do diabo, não faz lógica. Mas agora, para facilitar, vamos imaginar que de facto era o diabo. É estranho. Porquê? Porque o diabo vem dizer, muitas vezes, para nós orarmos, para nós sermos boas pessoas, para ajudar o próximo desinteressadamente. Ou seja, era a mesma coisa que o dono de um estabelecimento de produtos vegetarianos, por exemplo, estar a dizer aos clientes, não venham aqui, vão ali ao talho comprar carne, que aquilo é que vos faz bem. O diabo estava a tentar com que nós não fôssemos parar ao inferno. Então, se Jesus disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fez, ele, por exemplo, falou com Moisés e Elias. Mas mais, nós na Bíblia, assim meio dissimulado, mas muitos exemplos, existem inúmeras descrições de fenómenos mediúnicos. É o que há mais na Bíblia toda. É preciso estar com atenção. Por exemplo, talvez a primeira reunião mediúnica descrita na Bíblia. No versículo 28 do capítulo 1 do livro de Samuel, aconteceu uma coisa curiosa. Eles estavam em guerra. Antes de mais, o Saúl, que era o rei, tinha proibido as pitonisas. As pitonisas eram as médiums, ok? Tinha proibido qualquer coisa que tivesse a ver com pitonisas. E eles estavam lá em guerra com outra facção e ele estava num impasse muito grande e falaram-lhe que existia uma pitonisa lá perto e ele tinha proibido, mas pronto, ele disfarçou-se, vestiu-se de outra maneira e foi à pitonisa. E há aqui partes, eu sugiro mesmo vocês lerem isto na Bíblia, na língua original, como está escrito originalmente, porque é uma delícia. Porque, primeiro, ela descobre que ele é Saúl disfarçado, mas ele diz que para ela está tranquila, que não a vai prender, nem nada disso, lá por causa dela ser pitonisa. E depois, ela começa por questionar ao Saúl quem é que deveria fazer subir. E ele pediu-lhe para que subisse Samuel. E passado um bocado ele estava a falar com Samuel. O que é que nós estamos a ver aqui? Ela perguntou-lhe qual é que seria o espírito com quem ele queria falar, para ela evocar, para ela orar para que acontecesse. Não só o Samuel lhe apareceu, como aconselhou
a parar com a guerra e acabar com aquilo tudo, e indicando-lhe que se ele não parasse com a guerra, possivelmente iria falecer no dia seguinte. Portanto, ele não lhe deu ouvidos, e o que é certo é que no dia seguinte, numa batalha, ele desencarnou mesmo. Mas aqui o que é de que chama a atenção é então esta descrição de uma mini reunião mediúnica em que a pitonisa até lhe perguntou o que é que devia fazer subir. Muito interessante. Mas como se isso não bastasse, temos aqui na primeira epístola de João 4.1 uma passagem belíssima que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, muitas vezes quem acredita que existe algo mais para além da vida, se tem a felicidade de receber uma mensagem do lado de lá da vida, seja numa associação espírita, seja por um médium qualquer que conhece, enfim, quase que é lei. Se o espírito disse aquilo, é porque é, não é? E não é. Porque os espíritos são pessoas exatamente como nós. Quando eu agora, espero que não seja agora, mas quando eu desencarnar um dia, não é? Eu vou continuar a ser o mesmo Francisco, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Menos acaba a palestra. Exato, primeiro acaba a palestra e depois logo se vê. Então, isso quer dizer o quê? Que do lado de lá da vida existem espíritos, pessoas como nós, só que estão fora do corpo de carne, que são muito bons, outros que são assim e outros que são mesmo muito maus, não é? Então, quando há uma reunião mediúnica, se aparece um espírito a dizer que é alguém, um nome muito famoso, bem, eventualmente até pode ser que seja, mas temos que testar. Ainda por cima, existe muito aquela tendência, nós gostávamos de saber o que é que fomos em vidas passadas, e depois há muitas pessoas que pensam sempre que foram uma rainha, ou um rei, ou um príncipe, e a maioria de nós não foi nada disso, nem perto. E então, já viram, por exemplo, só agora encarnados somos quê? 8 mil milhões, não é? E destes 8 mil milhões de pessoas aqui no planeta Terra, quantos é que são famosos? Não é? Ora, também tinha que ser uma grande coincidência vir um famoso. Não é impossível, atenção, não é impossível. Mas temos que testar o espírito, e existem coisas que podemos validar se aquela mensagem é correta ou não, está bem? E aqui está bem explícito. O que é que eles querem dizer com isto? É proibido falar com pessoas que já desencarnaram? É proibido reuniões mediúnicas? Não. Eu já estou a dizer, não creiam em qualquer espírito. Examinem se os espíritos são, de facto, de Deus ou não. Porquê? Porque numa reunião mediúnica pode aparecer qualquer tipo de espírito, de qualquer tipo de vibração. Então, e reencarnação? Será que se fala de reencarnação na Bíblia? Calhando, não era? Desculpem lá, alguns slides têm muito texto, mas eu não tinha outra forma de dar as passagens da Bíblia. Há aqui uma passagem em Mateus 17, 10, 13, em que Jesus diz aos discípulos, aliás, os discípulos perguntam-lhe porque é que os escribas dizem que Elias teria que vir primeiro. E Jesus disse-lhes que, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. E está claro como a água. Jesus estava a dizer que Elias já tinha voltado e ninguém o reconheceu. Era o João Batista, era a reencarnação de Elias, não é? Agora, quem se apega à letra e em que a Bíblia é a palavra de Deus, faz aqui uma grande ginástica para tentar explicar, mas isto está muito claro, não é? Jesus está a dizer que Elias já voltou e ninguém o reconheceu. Era o João Batista que era a reencarnação de Elias. Mas há mais exemplos. Por exemplo, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, em que Jesus explica a Nicodemos
que era preciso renascer de novo, que ele até ficou muito baralhado. Então, mas como eu já tenho uma certa idade, vou ter que entrar outra vez na barriga da mãe? Como é que isso funciona? Jesus até lhe disse, então, tu és tão sábio e não sabes estas coisas? Ele estava a transmitir a ideia de evolução, de renascermos várias vezes, em várias épocas diferentes. Também está claro. Agora, nesse caso, nós percebemos que a Bíblia não está errada. Né? A Bíblia não está errada. Nós temos dificuldade em a compreender, ou então há coisas que poderão eventualmente ter sido alteradas. Agora, isto não está errado, a Bíblia. E temos que ter em mente outra coisa, é que a Bíblia foi escrita para pessoas, talvez nós, no passado, não é? Com muito menos conhecimentos do que nós temos hoje à disposição. Lembrem-se do seguinte, qualquer telemóvel agora tem mais tecnologia do que a nave que nos levou a primeira vez à Lua. E temos o telemóvel na palma da mão. Agora recuem lá 4.000 anos ou 3, não é? As coisas evoluem e as pessoas desta época as coisas tinham que ser escritas de forma a que elas entendessem as histórias e adequado aos conhecimentos da época. O que é que nós próprios iremos dizer daqui a 2000 anos sobre os livros de Allan Kardec hoje? Vamos dizer que estão errados? Não. Agora, se calhar daqui a 2000 anos já evoluímos tanto e já temos acesso a outros conhecimentos que vamos dizer assim, olha, aquilo estava correto para aquela época, mas agora já evoluímos mais um bocadinho. É só isso, nós temos que olhar em retrospectiva e ver que aquilo que foi escrito na Bíblia não está errado, é escrito para uma época diferente. E é preciso também interpretar, às vezes, com algum cuidado. Então, em resumo, nem é para aceitar cegamente a Bíblia, nem é para recusar e ponto final, não é? Até porque, por estes exemplos, alguns poucos exemplos que eu dei aqui, já deu para perceber que a Bíblia tem lá muito sumo naquela mensagem. Há muitas mensagens ali que vale a pena, perder algum tempo, pensar sobre aquilo e retirar de lá os ensinamentos, porque os ensinamentos são sempre os mesmos, vai-se variando a forma de os dizer para as pessoas perceberem. Sugiro, para quem tiver curiosidade sobre este tema, primeiro sugiro este livro do José Herculano Pires, Visão Espírita da Bíblia. Tem muito material também disponível na internet. Aqui têm que ter o cuidado das páginas da internet que vão consultar, né? Porque há muita coisa, enfim, têm que ter cuidado. Mas, por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, este livro é uma delícia e passa mais do Novo Testamento, mas passa em revista tantas passagens do Novo Testamento de um ponto de vista espírita e numa linguagem atual, que é mesmo uma delícia ler isto e uma pessoa percebe que a mensagem que está na Bíblia de facto é correta. E pronto, e a bibliografia foi essencialmente, em grande maioria mesmo, este livro, e assim chegámos ao fim.